Estamos em mais uma aula para passeador. Aqui nós te passamos técnicas e estratégias que vão te ajudar a faturar R$ 2.000 por mês de hora extra, trabalhando apenas 2 horas por dia passeando com cachorros. Eu sou Kévia. Eu sou João e a gente está aqui para falar hoje sobre como não esquecer de nenhum cliente. Esse aí é um tema que para mim é muito importante, porque sabe como é minha cabeça, meio bagunçada. E aí eu às vezes não me lembro dos afazeres domésticos, não me lembro ali de o que eu tenho que fazer daqui a pouco, né? Então assim, organizar é uma coisa muito importante para a gente poder executar nossos passeios da forma correta, né? Não esquecer de nenhum cliente. E com isso a gente conseguir faturar mais, conseguir ter uma agenda maior, com mais clientes, porque a gente vai ter certeza que a gente vai estar atendendo ali com qualidade cada um deles. Exatamente. Eu sou uma pessoa que me considero organizada. João tá aprendendo isso, tá aprendendo a importância disso com o tempo. É uma coisa que vai se construindo, né? Que tem gente que não nasce organizado, eu acho que ninguém nasce preparado para nada. Mas a gente tem como ir trabalhando isso, tem como ir adaptando. E saber a importância da organização faz com que a gente busque, né, alternativas de como melhorar esse quesito na nossa vida. E no trabalho, quanto mais organizado você for, mais fácil será de você alcançar, no caso aqui, os R$ 2.000 por mês de renda extra. Isso aí é importante. Exatamente. Então a gente vai começar, dizendo assim, o que é uma agenda organizada, né? O que seria isso que a gente está querendo trazer aqui para vocês que estão aí acompanhando nosso trabalho, acompanhando nossas aulas para passeadores, né? Então, o que seria uma agenda organizada que vai facilitar esse serviço da gente de maneira a não esquecer de nenhum cliente, né? A gente tem que estabelecer ali todos os dias quais são os nossos compromissos. Então, assim, a gente não tem só compromissos com o cachorro, a gente inclusive faz isso como renda extra. Então, a gente tem outros trabalhos que a gente também demanda nossa atenção, demanda nossa mentalidade ali, né? Ficar concentrado. Então, quando a gente chega para fazer os nossos passeios, tem que estar tudo ali muito bem estruturado, e a gente sabe exatamente onde a gente tem que estar, com que cachorro. Às vezes a gente tem até que levar a chave, né? Porque o pessoal confia na gente a chave para poder entrar na casa deles e fazer o passeio. Então tudo isso tem que ser muito, muito bem organizado para que a gente não falhe com nenhum cliente, né? Então a gente tem que definir os horários, definir muito bem quando a gente vai montar nosso calendário também. A gente tem que definir já pensando na nossa rota, né? Para que fique muito mais otimizado, a gente não fique gastando tempo se deslocando de um para o outro. Então tudo isso a gente tem que organizar numa agenda aí. E aí com o Kevin eu vim aprender a usar recursos mais modernos, né? Porque antes eu me organizava no papel, né? Fazia aquela loucura ali, num dia era no canto, outro dia no outro. E o Kevin veio aqui e fez, não, vai ser assim, vai ser com a agenda online. Então a gente já adiantando aqui, né, o que a gente vai falar hoje, né? Mas nem sempre foi assim, viu? Nem sempre anotei as coisas certinhas, né? Mas não é assim, a gente aprende quando a gente apanha, né? Muitos aqui não sabem, mas eu sou formada em Direito. Mas antes de ingressar no curso, né, propriamente dito, a gente tem uns perrengues que a gente passa, né? Então, na época do vestibular, a gente tem aquela cabeça conturbada, cheio de coisas. Eu tinha aquela indefinição do que qual curso eu ia escolher. Então, eu ficava querendo ganhar tempo, né? E não escolhia qual era o curso que eu ia me inscrever ali no vestibular. Então, foi passando o tempo. Quando eu vi, aí João só lembra eu ligando pra ele aos prantos e ele pensando que tinha morrido alguma pessoa. E não, tinha sido eu que tinha esquecido de me inscrever. Esquecido não, eu tinha passado batido na data. Eu absolutamente não sabia qual era a data final para me inscrever no vestibular. E eu realmente perdi. Mas como Deus estava do meu lado, eu tive a sorte de conseguir ainda me inscrever no Enem. Fiz o Enem, fui aprovada e deu certo no final das contas. Mas é a questão da organização que é imprescindível para a gente alcançar as coisas de maneira mais
certinha, organizada, sem precisar ter dor de cabeça, que ninguém aqui precisa ter mais dor de cabeça do que a gente já tem no dia a dia, né? Então, o que a gente puder fazer para melhorar, tem muitas ferramentas aí disponíveis, e uma delas é o Google Agenda, que a gente utiliza diariamente. Exatamente. E aí, né, uma das importâncias que a gente tem também para definir muito bem a nossa agenda, né, é quando surgem novos clientes, porque tá sempre surgindo clientes assim, perguntando, né, a disponibilidade. Então a gente tem que saber exatamente, eu tenho vaga no dia tal e tal, né, terça e quinta, no horário tal. A gente tem que saber isso quase que de cabeça, mas é muito difícil para mim, pelo menos, manter isso na minha cabeça. Então a gente sempre usa o recurso, né, da agenda online, como o Kevin falou, do Google Agenda, para que a gente possa ali rapidamente, a pessoa pergunta, né, e aí rapidamente a gente vai lá, não, deixa eu só olhar aqui rapidinho a minha agenda. E é até uma coisa legal que a pessoa que vai estar ali, o cliente, vai saber que você é uma pessoa organizada, né, vai saber que você tem uma agenda, você não está ali disponível só para ele também. Isso é muito importante que os clientes entendam, que a gente não tem 24 horas disponível só para ele. Então você tem que saber se impor e saber mostrar o seu serviço, valorizar o seu serviço, né? E aí a gente vai lá, consulta a nossa agenda, às vezes eu dou aquele charmezinho, né? Só um minutinho, eu já sei até o horário que eu tenho disponível, mas eu faço aquele charme para poder ali o cliente saber que ele está lidando com um profissional, né? Que ele é um serviço sério que a gente está prestando, né? A gente tem que sempre se diferenciar muito dos seguradores de coleira, né? Porque aí está cheio de segurador de coleira que pode estar executando esse serviço, mas não é o nosso caso. Nós somos passeadores 2.2, então somos passeadores que levam muito a sério o que a gente está fazendo aqui. Então, e as vantagens desse Google Agenda? Porque a gente usa essa ferramenta? Porque ela é muito fácil de mexer. Geralmente todo mundo tem um e-mail de Gmail. Se não tem, é muito fácil também de fazer. É uma ferramenta muito intuitiva. Tem umas configurações ou outras que você vai mexer ali se você precisar, que vão se adaptar ao seu dia a dia, mas é muito fácil, você consegue instalar o alarme no seu smartphone, né? E você vai receber a notificação ali 30 minutos antes, 10 minutos antes, 1 hora antes do passeio, conforme você estabelecer. No meu caso, eu prefiro colocar meia hora antes, porque é o tempo que, se eu estiver ocupada fazendo alguma coisa, eu ainda consigo me deslocar rapidamente para fazer o passeio. Porque a gente costuma fazer os passeios nos arredores de onde a gente mora, né? A gente não faz do outro lado da cidade, porque realmente fica inviável para a gente poder organizar essa logística mesmo, né? O deslocamento não valeria a pena, a gente poderia estar atendendo outro cliente nesse percurso de ida e vinda. Então, a gente prefere dessa maneira. Então, essa ferramenta é muito boa, a gente consegue conectar com o celular, não precisa estar ali no computador o tempo todo, então eu consigo mexer com muita facilidade. E sempre tem uma modificaçãozinha ou outra, um cliente que chega novo, então você tem que ter uma coisa prática para você mexer, né? Isso, exatamente. E uma coisa que eu gosto muito de ter a agenda, né, organizada, é porque a minha mente ela fica livre para outras coisas. Não preciso estar ocupando ali o processamento da minha mente, né? Com, será que qual passeio que eu tenho hoje? Será que eu tenho que ir para tal lugar ou não? Porque eu tenho certeza que a minha agenda não vai falhar, porque é um computador, tá tudo ali direitinho, é só eu ir lá e olhar. Desde que você alimente ela. Desde que a gente alimenta. É muito importante que a gente tenha o trabalho de alimentar, né? Mas é um trabalho muito menor com relação ao ganho de tempo, ao ganho de mente que eu vou ter ali livre para estar criando, para estar produzindo novas coisas, né? Sendo criativo. E ser criativo é muito importante para a gente, né, passeador, para poder atrair novos clientes, né? A forma como a gente vai abordar os clientes, a forma como a gente vai divulgar o nosso serviço, isso é muito importante. Então, estar com a mente livre para isso é o que vai facilitar você chegar a resultados maiores, né? Inclusive, esse aqui é um livro que eu já li tem um tempo, né? A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. E aí ele ganhou muito dinheiro produzindo esse livro aqui para quem quer, né, produtividade, quem quer melhor desempenho no seu trabalho. E ele fala aqui, sua mente deve estar livre para criar e não preocupada em reter informações. Foi com esse argumento que David Allen criou o método GTD, Get Things Done, um sistema de gestão que tem ajudado inúmeras pessoas e empresas a colocar ordem no caos. Então, tudo que nossa mente não pode ser é um caos. Exatamente. E aí a agenda facilita muito nessa questão, né? Porque se a gente tem um processo ali, seguir direitinho,
de como você vai, o cliente vai chegar, como é que você vai agendar ele, onde você vai colocar, qual passeio você vai juntar com a matilha X ou Y, não dá para juntar ainda. Então tudo isso tem que ser muito bem definido, né? E colocado ali no papel, no caso, se for uma pessoa mais, né, que não queira aí colocar um recursos mais modernos, mas a gente está ensinando aqui a você utilizar um recurso que é gratuito, né? O Google Agenda, ele está lá disponível para todo mundo. É só você ter uma conta no Gmail, que você já tem acesso a ele. Se você não tem ainda baixado, né, nos Android já são automaticamente baixados, no iPhone é só você baixar o aplicativo. Então, assim, não precisa gastar dinheiro com nenhum aplicativo extra para você ter um recurso que vai facilitar a sua vida, assim, enormemente. E é muito visualizável, né, o layout dele. A gente consegue visualizar os compromissos do dia, os compromissos da semana, os compromissos da semana útil, os compromissos do mês. Então, assim, é muito bom de você visualizar. E a longo prazo, quando vierem surgindo, né, outros compromissos, outros cachorros, então você não tem como ficar rasgando papel, escrevendo de novo, tal. Isso não é prático. Então, é uma ferramenta que a gente indica e que com certeza pode dar o feedback depois, vai te ajudar bastante. Exatamente. E a gente também utiliza ela, né, como a gente tem uma empresa com outros passeadores, a gente usa essa mesma ferramenta para a gente poder entender onde está cada um, né, e aí poder justamente alocar novos cachorrinhos que forem surgindo nos horários que eles têm disponíveis. Se a gente fosse fazer isso no papel, seria completamente inviável, a gente não conseguiria executar o serviço da maneira que a gente executa, né, trabalhando com poucas horas, porque a gente está, né, fazendo nossas atividades que são a parte do trabalho do Dog Walker, e ainda conseguir gerenciar a empresa com outros passeadores. Então, se a gente fosse fazer isso no papel, não daria tempo mesmo. Isso, totalmente, porque assim, o Google Agenda, ele dispõe de uma ferramentazinha que você consegue criar várias agendas na sua conta. Então você abre lá o Google Agenda e tem sua agenda de compromissos pessoais, por exemplo. Tem minha agenda lá, Dog Walker Paraíba. Tem minha agenda lá do meu trabalho que eu faço, né, das minhas 8 horas por dia. Aí tem a minha agenda ali de uns exames que eu vou marcar. Então, assim, tudo da minha vida está organizado em pastas do Google Agenda. E para cada passeador, eu tenho também uma pasta. Então, se eu quiser selecionar quais os horários disponíveis da minha empresa, da Dog Walker Paraíba, eu vou selecionar todas as pessoas com suas respectivas agendas e vou ver quem tem horários livres, né? No caso, quando o João e eu éramos os passeadores únicos, né, só trabalhávamos nós, então bastava eu selecionar os nossos horários disponíveis, somados aos nossos horários de trabalho fixo, né, as outras atividades que a gente desempenhava, para a gente poder ver quais eram os horários disponíveis que a gente tinha ali para um novo passeio, né, para um novo cliente. Exatamente. Estava tentando achar aqui, mas no celular de Kevin não consegui achar o Google Agenda. Mas é isso, a gente consegue produzir muito mais, ter a mente livre, como eu falei, né? E tá disponível para marcar novos clientes, marcar novos horários, assim que a gente for contactado, né? Exato. Então, assim, como a gente vai começar a organizar, né, Kevin? Então, primeiro você deve começar imediatamente, né? O quanto antes melhor, porque você vai considerar primeiro as suas prioridades, né? Então, você coloca ali, se você for fazer o passeio de cães como uma renda extra, você vai preencher na sua agenda primeiro os compromissos que você tem como uma prioridade, né? Que são, sei lá, o seu trabalho formal ou o seu estudo, né? Se você for estudante, ou aulas que você tenha ali de música, não sei, eu não sei quais são as suas atividades do dia a dia, né? Sei lá, levar o menino para o colégio, enfim. Então você coloca esses horários que você definitivamente não vai poder utilizar para fazer passeios. E você vai preencher lá todos os seus compromissos. De 7 às 8 eu faço isso, tal. Feitos todos os compromissos que são prioritários a priori, você vê o que tem disponível. Aí você vai, pronto, agora eu tenho como fechar pacotes. Por que a gente fecha pacotes? Porque a longo prazo a gente consegue se organizar melhor também, né? Uma pessoa vem contratar passeio avulso, aí a gente,
Se você contratar um pacote, vai ficar mais barato. Mas por quê? Porque a gente garante a fidelidade e garante que a nossa agenda esteja organizada e preenchida a longo prazo. Exatamente. E esse aí é um tema muito, muito legal. A gente ainda tem que fazer essa live, né? De como formar preço, né? Como precificar o nosso serviço. É um tema muito importante para o passeador. Inclusive, vai definir se você vai chegar ou não na tão sonhada meta ali de R$2.000, trabalhando 2 horas por dia. Então, se vocês têm interesse aí, coloca aqui que você tem interesse para a gente poder saber e colocar na prioridade aqui das nossas listas de aulas, né, que a gente está trazendo aí para vocês. Isso. Se alguém tiver uma pergunta também, pode colocar aí embaixo, tá? No caso, tem Gabriela observando que tem que usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza, a tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida, né? Não é por acaso, então, que ela vem. Então, a gente tem que fazer o melhor uso possível dela. Isso mesmo. E aí, quando a gente for fechar, né, os pacotes, questão de, por exemplo, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, a gente prefere, né, sugerir para o cliente que seja 2 vezes na semana, na terça e quinta, e 3 vezes na semana, na segunda, e quarta e sexta. Assim a gente vai conseguir ter uma gestão melhor do nosso tempo. Às vezes o cliente também quer no sábado, então pode ser terça, quinta e sábado, né? Mas não tem problema nenhum se for seguido. Segunda, terça e quarta, por exemplo. Porque às vezes o cachorro já tem outras atividades, ele vai para uma creche, ele vai para o banho. Então, assim, a gente tem aquele horário ali que a gente define inicialmente, né, faz o planejamento inicial. Mas vocês, como empreendedores, que vocês vão, né, tá ali na frente da sua empresa de passeador, você tem que ser também maleável com as situações, né? Se chegar um cachorro e quiser 2 vezes na semana, na segunda e terça, e você, para mim 2 vezes na semana é só terça e quinta. Né? Isso aí não é viável. Não. Então você tem que ter essa... Você se planeja, né? Mas você também, se tiver horário livre, lógico, aí é importante você ter a sua agenda para você definir quais são os horários livres que você vai ter lá, né? Mas para que você possa estar justamente tendo essa flexibilidade quando os clientes forem surgindo, porque a gente sabe que os clientes surgem e até bem rápido, né, Kevin? Exatamente. E a gente vai adaptando, né, a agenda conforme esses clientes. Então, o momento de começar, já. Cria teu Google Agenda agora, certo? E vai alimentando os compromissos que você tem, né? E com que frequência eu alimento? Toda vez que surgir um novo compromisso, você vai lá e alimenta. Não deixa para depois, porque acumula, né? Não é prático e você tem o celular ali disponível a todo momento. E o Google Agenda, ele tem uma ferramenta de que você consegue colocar que o evento se repete. Então, se eu fecho um pacote que é segunda, quarta e sexta, então eu coloco lá que o evento se repete semanalmente, segunda, quarta e sexta. Então eu não preciso preencher toda semana. Eu já vou saber que aqueles 3 dias ali são reservados para o cachorro X. Se morar perto de outro cachorro, quando alguém solicita, eu quero passear 3 vezes na semana, a gente já vê se mora perto, se tem como encaixar para fazer junto, né, fazer matilha. Então tudo isso é importante você ter bem organizado para você conseguir visualizar de uma maneira mais concreta na sua cabeça. Exatamente. E aí quando você, né, tem essa questão totalmente organizada na sua cabeça, vai ser muito mais fácil e tudo vai fluir muito mais, né? Tem também a questão de fazer assim pequenos ajustes ali, porque às vezes o cachorro, ele, não sei, às vezes está indisposto, né? Ele não vai fazer o passeio nesse dia, então o pessoal, às vezes está chovendo, aí você vai remarcar, né, para outro dia. Então, fazer esse ajuste é fácil, Kevin? Como é que faz? Então, a questão da remarcação é um pouco delicada. A gente não tem, se a gente tiver com a agenda cheia, a gente não tem como repor um passeio. Então a gente joga pra frente, né? A gente não desconta o passeio que não foi realizado, mas também a gente não consegue repor porque a gente tem todos os outros horários ocupados. Então isso é importante conversar também sempre com o tutor. Se acontecer algo imprevisto, né? Você fala com antecedência, a gente tenta encaixar em algum horário que porventura esteja livre, mas se não, ele não vai ser cobrado, né? Mas deixando claro sempre que a gente tem uma agenda já preenchida e que nem sempre a gente vai conseguir repor o passeio, né? Então, essa questão aí tem que deixar sempre bem clara, né? Mas também não vai ser cobrado, lembra sempre disso. Não vai cobrar o passeio que não fez, gente. Não vai.
Porque a gente trabalha muito com confiança, né? Então, assim, as pessoas precisam confiar na gente e aí elas precisam sentir que a gente não está querendo explorar elas de alguma forma, não veio fazer o passeio, mas também quer cobrar. Então, assim, a gente trabalha muito com essa coisa de reciprocidade, né? Se colocar no lugar do outro, entender as dores do outro também. Então, se o cachorrinho, por exemplo, choveu mais cedo e está molhado, mas não está chovendo agora. E aí, às vezes é um Yorkshire que a pessoa não quer que molhe nem as patas. Então, você vai respeitar, né? Você combina com a pessoa e, não, desse jeito eu prefiro não fazer e tal. Aí, beleza, você também não vai, não, então eu vou cobrar esse passeio porque eu estaria disponível. Não, pelo menos a gente não trabalha assim, né? A gente acredita que isso não faz bem para o seu negócio a longo prazo. Então, a gente não vai estar executando isso. E no final do mês, isso impacta em quê? Impacta que a data do vencimento do pacote nem sempre é a mesma. Por quê? Porque às vezes tem um feriado no meio, tem um imprevisto, tem uma remarcação de passeio, enfim. Então, a gente faz um controle pelo número de passeios. E é importante você ter também a organização da frequência do seu cachorrinho. Porque se a pessoa contrata, por exemplo, 3 vezes no mês, ela contrata 12 passeios mensais. Então, só ao final desses 12 passeios mensais é que vai haver uma nova cobrança. Então, essa data, ela às vezes muda. Então, é importante a gente ter na agenda uma prévia, mais ou menos, de quando será o pagamento. Mas a gente vai sempre conferir se foram executados todos os passeios que o cliente contratou. Então, é muito importante se organizar para não ter um mal entendido, né? Para você não cobrar além do que você efetivamente realizou. E essa transparência, né? Você mostrar que você está seguro ali, que você sabe o dia que fez o passeio, mostrar tudo bem direitinho para o seu cliente é muito importante para que ele sinta esse profissionalismo que você tem, né? A gente também está planejando fazer uma aula aí só sobre frequência, né? Onde a gente vai mostrar a nossa planilha, como a gente faz, como a gente acompanha ali diariamente os nossos cachorrinhos, né? Até porque como a gente tem outras pessoas trabalhando com a gente também, a gente tem que fazer o pagamento deles, então assim, é uma coisa bem mais complexa do que você fazendo só para você. Mas se você não se planejar só para você, também vai dar errado. Porque você vai estar cobrando uma coisa que você não fez, ou você vai estar deixando de ganhar o trabalho que você executou, né? E as duas coisas são totalmente ruins para o seu negócio, né, a longo prazo. Porque você vai estar descredibilizando ele ou você vai estar levando prejuízo. Então não dá para fazer isso. Mas esse aí é tema de uma outra aula também, para a gente estar trazendo aqui. Isso, a mensagem que a gente queria passar hoje era a questão de se organizar. É fundamental para você conseguir visualizar os seus horários, não esquecer de realizar nenhum passeio, certo? Isso aí é muito importante, porque às vezes a gente tá com a cabeça tão cheia de compromissos do dia a dia, principalmente para quem faz esse serviço de passeio como renda extra. A gente tem tantas atribuições ao longo do dia que a hora vai passando, tem dia que eu não sei nem que dia é, eu não sei se é segunda, se é terça, eu só tô indo, né, porque é muita coisa. Então, quando o celular apita, hoje fulaninho, tal hora, eita, já vou me arrumar aqui. Então, lembrem de fazer isso, vai fazer toda a diferença. Exatamente. E é muito mais fácil quando você já tem ali na rotina, né, não ficar mudando sempre de dia também, porque aí vai facilitar que você se acostuma também com a rotina dos passeios. Então, dia tal eu tenho que ir para tal lugar, porque eu tenho que ir. Então, você vai ali trabalhando isso e fica muito mais fácil também. Um detalhe que eu lembrei agora é que fazer o ajuste no Google Agenda também é muito fácil. Então, se você, né, aconteceu ali um imprevisto e o cachorrinho não fez aquele passeio, você reajustar ele naquele dia específico para uma outra data mais na frente, também é muito fácil, até para você não se esquecer quando chegar a data, né? Porque aí não adianta você estava programado para o dia tal, mas aí mudou, alguma coisa aconteceu, então você tem que voltar no Google Agenda e fazer esse ajuste para poder estar com aquela garantia de que você vai estar disponível naquele dia, né? Isso mesmo. Então, gente, estou muito feliz de ter passado esse assunto aqui para vocês, que eu considero de uma fundamental importância, né? Para mim, assim, eu me acostumei, né? Eu entendi a importância, mas é muito difícil para mim pensar isso sozinho. Então, ter alguém do meu lado me dizendo, pegando na minha mão, faz assim, não é desse jeito, foi para mim muito importante. Eu tenho certeza que isso
evoluiu muito a nossa empresa e eu não teria conseguido sozinho se não fosse Kévia. Então é isso, para ter uma mente organizada, sem caos, faz a tua agenda online, tá? Faz agora mesmo, se puder. É isso mesmo. A mensagem de hoje era essa, né? A gente passou aqui por que você tem que fazer, como você tem que fazer e desde que momento você tem que fazer, né? Você tem que... O porquê é que você vai liberar a sua mente para você ficar mais criativo, mais produtivo em outros momentos. Como fazer? Utilizando o Google Agenda, uma ferramenta super simples, gratuita, todo mundo consegue usar. Colocando todos os compromissos que você tem em todos os âmbitos da sua vida, né? Para você não esquecer nada. Isso. E a partir do momento que você tiver o seu primeiro cliente, você já começa. E até antes disso, porque você tem que fazer para poder planejar quais os horários que você vai estar disponível para atender clientes. Então, começa como o Kevin disse, começa agora, vai lá, já olha lá, se não tiver conseguindo, assiste um vídeo no YouTube, com certeza você vai conseguir achar informação suficiente para organizar a sua agenda. Tem tutoriais lá à vontade disponíveis para quem tem um pouco mais de dificuldade, tá, gente? Caio, muito obrigado pela atenção, tá aí agradecendo. Obrigada a todos. E amanhã tem mais uma aula para passeador, às 8 horas da noite. Te esperamos, hein? Tchau. Tchau.